Módulo 10, instruções gerais. Então, a colocação do cinturão de segurança, né, o cinturão de trabalho à altura. De nada adianta utilizarmos o cinturão de trabalho à altura se ele não for colocado, não for instalado da forma correta, né? Então, é importante sempre seguirmos as orientações, né, sempre instalar ele da forma correta, da forma mais eficaz e mais ajustada, para que em caso de uma queda em altura, né, de uma queda em altura, de ficar suspenso por um período, né, esse cinturão de trabalho à altura não se torna um empecilho, né, não se torna um gerador de lesão em vez de ser um equipamento de proteção. Tá? Então, conforme está aí sequências né, descritas aí na imagem, né, primeiro de tudo precisamos colocar a parte superior do cinturão, né, a parte dos ombros, né, do suspensório do cinturão, os dois lados, mas sem fechar ali no meio, no peito, né, no centro. Deixa aberto por enquanto. Né? Após isso, fecha, né, faz a colocação da parte das pernas do cinturão, né, uma posteriormente a outra, já ajusta, deixa ajustado já na altura correta, no local correto, né, que é próximo à virilha ali, né, bem ajustado, né, sendo que você precisa, no máximo, conseguir colocar 2 dedos nessa folga, né, entre a coxa e a parte da fita do cinturão, né? Não mais do que isso, porque vai ficar muito solto em caso de queda, isso pode provocar lesão, né? Pode agravar a situação, né? E pode piorar a questão da síndrome da suspensão inerte. Então, colocando as duas, né, e ajustando as duas pernas, vamos ajustar a parte do suspensório para que ele fique numa altura confortável, né, colocado confortavelmente no corpo, não fique tão solto na parte suspensória, né, dos ombros, e nem tão, né, apertado que você não consiga elevar os braços, abrir os braços e levar para cima, né, com conforto. Né? E após isso, né, vamos fechar na parte do central, na parte do peito ali do cinturão, deixar ele ajustadinho com todos os fechos colocados, todos os fechos ajustados, né? É sempre importante que a sobra da fita do cinturão, né, ela seja colocada para trás ou presa de uma forma que ela não atrapalhe na execução da atividade. Tá? Então, a colocação, né, da maioria das fivelas ali do cinturão é como aparece ali na parte superior do lado direito, né, a colocação. Então, a parte menor ela entra, né, dentro da parte maior metálica, né, para conseguir fazer fechar, né, o cinturão aí com exatidão. A questão também do talabarte, a abertura do talabarte, né, precisa ser pressionada a primeira trava de segurança, que é na parte das costas, né, digamos assim, do talabarte. Então você consegue apertar ali com a parte interna da sua mão, né, e depois puxar, né, a parte ali que faz a trava, né, para conexão nos locais, nos objetos, enfim, fazendo a abertura total aí do clipe do talabarte. O cinturão de segurança deve sempre estar bem ajustado. Em caso de queda, o fato do cinturão estar solto pode ocasionar lesões potencialmente graves, né? No caso dos trabalhadores do sexo masculino, ela se intensifica ainda mais, né? Podendo atingir a região aí dos testículos, né? Ocasionando inclusive amputação, né? Então, é sempre importante que esse cinturão esteja bem ajustado, que ele não fique solto. Muitas pessoas só colocam o cinturão para mostrar que está com ele, né? Para não levar advertência, para não ter problemas aí com a segurança do trabalho ou com os encarregados, e acabam, né, ficando com ele desajustado. Isso pode ser, né, uma situação bem grave em caso de queda de altura. Sempre verifique a indicação do fabricante relacionada ao peso, ambiente de utilização, impedimentos e utilização correta do cinturão. Né? No manual do cinturão vai ter todas essas indicações aí que o fabricante vai realizar, né? Da questão dos locais, da capacidade, de como deve ser colocado. Essas instruções de colocação vai constar no cinturão, dependendo, é claro, de cada tipo, vai ter a sua forma correta de colocar, né? Mantenha sempre seu cinturão em boas condições,
e realizar sempre inspeções, né, a fim de encontrar alguma alteração. Jamais utilizar o cinturão danificado, né? Então é importante sempre estar realizando essas inspeções mensais, né, para estar avaliando, né, se tem algum desgaste a mais, se tem algum ponto que não foi visto que está com sinais aí de rompimento e tudo mais. A partir do momento que for identificado qualquer problema que possa né, colocar em xeque aí a qualidade, né, a eficácia desse cinturão no caso de uma queda, né, ele precisa ser afastado das atividades, não ser utilizado em atividade de altura, justamente, né, porque ele pode estar colocando em risco, né, sua segurança, a segurança das pessoas que fazem a utilização. É importante, todas as vezes que for realizar a colocação do cinturão, fazer uma avaliação, né, fazer uma inspeção visual, né, tá sempre olhando e verificando o seu cinturão, ver se ele está dentro dos parâmetros de segurança, se ele não tem nenhuma situação ali de desgaste ou né, sinais de rompimento que possa colocar em risco sua segurança. Isso pode, né, às vezes, passar despercebido em um dia ou em outro, né, e você acabar sofrendo aí uma queda e o cinturão não conseguindo fazer essa prevenção, né, essa segurança que ele precisa passar para vocês aí na questão, né, da prevenção da queda em altura, né. Mantenha sempre seu cinturão em boas condições, né, e realizar sempre inspeções a fim de encontrar alguma alteração, né. Jamais utilizar o cinturão danificado. Então, sempre é importante estar realizando inspeções visuais, principalmente no momento em que vai ser realizada a utilização, né, desse cinturão. Todas as manhãs, todas as tardes, enfim, nos inícios das atividades, a fim de encontrar qualquer irregularidade aí que possa estar colocando, né, esse cinturão em situação preocupante, né, que possa estar colocando a sua segurança, a sua integridade física em risco. A utilização do talabarte em Y, né? Ao realizar o deslocamento em estruturas, jamais fique sem ao menos um ponto de ancoragem ao movimentar um dos talabartes, né? O outro deve permanecer clipado, pois em caso de uma queda vai estar ancorado evitando a queda ao solo. Já é obrigado, né, esse talabarte duplo, no caso, talabarte em Y, justamente por esse fato. Quando você vai fazer um deslocamento em estruturas, né, você sempre vai precisar estar com pelo menos um ponto de ancoragem clipado. Então ele tem dois. Enquanto você vai mudar um talabarte para uma posição mais longa, né, mais longe, para você conseguir se deslocar, o outro talabarte precisa continuar na mesma posição até que você consiga clipar lá na outra ponta, né, para que você possa deslocar em estruturas e sempre, né, estar aí com um dos talabartes clipados. Como na imagem à direita, na parte inferior, né, demonstra o trabalhador aí realizando o deslocamento em estruturas. Um dos talabartes está na parte embaixo, né, que era na posição em que ele se encontrava antes, ele clipou o talabarte na parte de cima e está subindo até isso. Uma dica importante, pessoal, é que sempre mantenha-se um fator de queda, né, menor do que 1. Né? Lembra que a gente falou sobre os fatores de queda? O que significa isso? Nunca ficar com o ponto de ancoragem mais acima, o ponto de ancoragem superior, né, abaixo da linha, né, do peito ali, né? Nunca abaixo disso no deslocamento de estruturas. Quando você estiver lá parado, realizando a sua atividade, aí sim vai precisar que os dois talabartes estejam na parte, os dois clipados e na parte superior da cabeça de preferência, tá? Mas no deslocamento nunca deixar ultrapassar, né? Passar da linha do peito para baixo, né? Para daí fazer a mudança. Sempre tá respeitando essa linha do peito como limite para evitar, né? Para evitar qualquer tipo de situação de risco, né? Em caso de acidente. Não realize atividades utilizando apenas um talabarte clipado, né? Essa condição é apenas para deslocamento de estruturas, onde fica clipado em apenas um por curto espaço de tempo. Então, quando você está deslocando, você acaba em um curto espaço de tempo ficando com apenas um talabarte clipado. Mas para a atividade, para o trabalho, sempre com os dois talabartes clipados, né? Jamais utilize um talabarte clipado ao outro,
né, ou em sua fita, né? Então, por exemplo, nós temos, né, os exemplos aí ao lado da imagem, né, onde os talabartes estão, né, clipados um no outro ali, né, que vai estar forçando lateralmente. Esses talabartes não são projetados, né, para que eles tenham essa pressão lateral, eles precisam ter a pressão, né, na parte interna deles ali, conforme eles devem ser utilizados, conforme eles foram projetados, e também não diretamente na fita, né, do talabarte. Isso pode, inclusive, causar ruptura no caso de uma queda. Né? Conecta o talabarte apenas em um dos pontos de ancoragem, né? Nos pontos de ancoragem é onde está escrito A, que é o ponto de ancoragem. Que é apenas ali que você deve clipar o seu talabarte. Geralmente esse ponto de ancoragem é no centro do peito, né, ou nas costas. Né? Próximo dessa parte metálica vai ter uma letra, ou nela, ou próxima, né? Vai estar lá uma letra P, uma letra S e uma letra A. Tá? Então, a letra A é onde você clipa o talabarte, né, e o trava-quedas. Né? São nesses pontos que você clipa, que é onde você vai ficar ancorado. Né? No ponto S, que é o ponto de suspensão, você vai utilizar apenas para acesso por cordas. Né? Se for realizar uma atividade de resgate, uma atividade, né, que precise ficar em suspensão, né, aí sim utiliza o ponto S, aí, que geralmente é na parte da cintura, né, para realizar aí a utilização dos equipamentos de suspensão, né, de ascensão por cordas. Nas laterais, geralmente dos cintos de trabalho à altura, na parte da cintura, nas laterais, existem uns pontos metálicos, né, que tem a letra P próximo deles, que é o ponto de posicionamento, que é onde você vai utilizar o talabarte de posicionamento, que a gente vai falar mais a seguir. Aí. O uso incorreto do dispositivo de segurança pode ser fatal, tendo em vista a falsa sensação de segurança. Por isso que é importante sempre estar utilizando o cinto de trabalho à altura, sempre estar utilizando o talabarte da forma correta. Porque se você utilizar da forma errada, você vai se sentir, né, que está na condição de segurança, que caso sofrer uma queda vai ser prevenido de se chocar, de cair ao solo, e na verdade não é isso que vai acontecer. Né? Se você colocou da forma errada, colocou da forma equivocada, isso pode ser uma situação agravante aí para piorar a sua condição e inclusive piorar as suas lesões. Por isso que é importante seguir essas orientações, né, e fazer a instalação e a utilização dos equipamentos da forma correta. O talabarte de posicionamento não é considerado um EPI, né? Ele é apenas um acessório, então jamais deve ser utilizado como equipamento para retenção de queda. Sempre que for usado para posicionar-se, deve existir outro equipamento para retenção da queda, ou o talabarte em Y, né, duplo em Y, ou pode ser utilizado, por exemplo, um trava-quedas com auxílio aí de uma linha de vida, né? Os dois, no caso, ancorados aí, clipados, né, no ponto A, que é o ponto de ancoragem. Já o talabarte de posicionamento, ele vai clipado no ponto P, né, que se vocês perceberem na imagem ali, onde o trabalhador está posicionado num poste, né, numa escada aí, consequentemente num poste, ele está com o talabarte posicionado, né, clipado na lateral do corpo, né, naquela parte metálica na lateral, que é a posição P, né, que é de posicionamento. Então vai utilizar esse mecanismo, esse acessório, né, para conseguir se posicionar. Então ele vai ficar preso a essa estrutura, né, e deixando suas mãos livres para poder realizar atividade e trabalhar, né, sem impedimentos nenhum. Se nós percebermos, né, um pouco acima da escada, ele tem ali clipado no peito, né, um trava-quedas e, consequentemente, esse trava-quedas está clipado, né, a uma linha de vida. Então, por acaso, se ele, porventura, for, né, a escada cair, ele cair da escada, né, ou de alguma forma, né, ele vai ficar suspenso aí pelo trava-quedas. Já o talabarte de posicionamento, se for o caso, ele vai escorregar por todo o poste até chegar no chão, né, complicando aí a situação, agravando, né, a sua situação. A corda de trabalho à altura. A corda de nylon, também conhecida como corda de poliamida, corda bombeiro, é uma das cordas mais fortes da família de fibras sintéticas. As cordas de nylon podem ser utilizadas por bombeiros, em balancins, trava-quedas e para elevação e amarração de cargas.
A NR18 determina os parâmetros básicos para as cordas de trabalho e altura. Dentre as determinações, a norma exige que as cordas sejam confeccionadas em poliamida, com 12 milímetros de diâmetro, possuir 3 capas, sendo que em sua segunda deve ter a cor amarela, né, e possuir a alma em trançado triplo, né, e ainda a alma central, além de possuir uma fita contendo as informações do fabricante junto com a alma central. Então, elas são vários parâmetros, várias situações que são obrigadas a possuir, né, nas cordas autorizadas para trabalho à altura, para retenção de queda. E vocês percebam que a norma que regulamenta a utilização dessas cordas, que fala quais são as cordas né, permitidas para essa atividade, é a NR18, né, já não é mais a NR35. Então, nós precisamos observar também as demais normas sobre a questão do trabalho à altura. Em quase todas as outras normas, alguma coisa tem relacionada, né, à questão de altura, principalmente as normas que tratam de atividades que o trabalho à altura está presente, né? Então, aqui a gente tem, né, os exemplos aí das cordas que são autorizadas para trabalho à altura, né? Geralmente essas cordas são identificadas com cordas de NR18 ou cordas para trava-quedas, né? Que são as cordas que são destinadas a essa atividade. Essas cordas sempre vão ser constituídas em cores claras na sua, né, capa externa, né? E na sua capa interna, que ela deve possuir 2 capas, diferentes das demais cordas, que possuem só uma capa. Na sua capa interna sempre vai ser uma cor chamativa, uma cor que chame a atenção. Por quê? Se percebermos a primeira imagem mais à esquerda, né, se caso houver algum desgaste, algum sinal de exposição, de corte, né, já vai aparecer essa cor amarela aí, que é um sinal de advertência, em que essa corda está comprometida. Por mais que provavelmente as almas não estejam atingidas ainda, mas a partir do momento que a capa, né, já foi atingida, então essa corda já precisa, né, esse pedaço já precisa ser removido e descartado, porque ele já não tem mais a resistência mínima para a realização das atividades, né? Então percebemos ali que tem a capa, né, na terceira imagem no centro ali, dá para perceber que nós temos uma capa externa, que é a capa, né, mais clara, né, na cor branca nesse caso, a capa amarela, que seria a capa interna. Temos também, né, a alma, né, trançada, e depois, né, a alma central, que contém também a fita aí, de identificação da empresa que confeccionou essa corda. Então, isso são os parâmetros mínimos. Apenas as cordas que contemplam esses parâmetros podem ser utilizadas para trabalhos em altura, para as linhas de vida e trabalhos de retenção de quedas. Então, não podemos utilizar cordas que não sejam de 12 milímetros, ou seja mais, ou seja menos, não podemos utilizar. Não podemos utilizar cordas que não tenham esses parâmetros mínimos de segurança. Então, posso utilizar uma corda aí de 40 milímetros, que é uma corda muito mais grossa, muito mais forte. Não pode. Tem que ser utilizada a corda que é destinada para trabalho à altura. E tanto que os equipamentos de trabalho à altura eles são projetados aí para essas cordas, né, de 12 milímetros. Então, não vai dar certo mesmo. Inclusive, os equipamentos são projetados para cabos de aço, também não vão dar certo nas cordas, né? Cada um no seu quadrado, cada um é projetado para ser utilizado de uma forma específica. Escadas, né? A utilização de escadas para atividades em altura está limitada para trabalhos que não se justifique a utilização de equipamentos mais seguros, como trabalhos de curta duração, trabalhos com riscos reduzidos, trabalhos em local que não se pode mudar as características, etc. O mais adequado, obviamente, que são plataformas elevatórias, né, que vão trazer muito mais segurança para o trabalhador para estar ascendendo a outros patamares, outros locais. Mas tem situações, tem locais que não é possível a instalação. Tem locais que são muito estreitos, tem locais que o acesso é dificultado, né? Tem locais, por exemplo, os postes de energia que não compensa, né? Não tem como você estar transportando uma plataforma elevatória em todos os postes, né? Você precisa, às vezes, subir em 10, 12 postes, né, numa sequência aí. Como é que você vai estar transportando para
para lá e para cá. Né? Óbvio que boa parte das empresas, né, principalmente de energia elétrica, né, quando tem essas atividades que compensam o deslocamento de plataformas, né, eles têm nos caminhões aí, as plataformas elevatórias que fazem esse trabalho se tornar mais seguro. Mas em alguns casos não tem o que se fazer, precisa de fato, né, utilizar a escada. Temos a questão financeira também. O custo, tanto de aluguel quanto da gestão, né, de possuir uma plataforma elevatória, é um custo relativamente elevado comparado com algumas atividades aí em que o valor não compensa. Então, vai ser utilizada com certeza a escada para essas atividades. Né? Em telhado, as escadas só são permitidas se engancharem em uma viga ou forem amarradas. Né? Então, quando for em telhado, eu não posso simplesmente encostar a escada e subir, como geralmente é feito. Né? Essa escada precisa estar amarrada ou enganchada em alguma viga. Tem umas escadas que são próprias para isso. Ela já tem na sua extremidade superior, né, um gancho que engancha na viga e já fica nessa escada presa ali, livre de possibilidade de queda. Nos trabalhos em escadas acima de 2 metros, é obrigatória a utilização de proteção contra queda e linha de vida. Né? Então, segue a mesma regra. Passou de 2 metros de altura, já precisa ter aí as proteções contra queda, já precisa ser previsto, né, a questão de linha de vida, sistema de proteção coletiva, individual, enfim, né, todos os sistemas que nós já vimos anteriormente, né, e que fazem parte aí do sistema de proteção contra quedas, né, como essa atividade vai ser classificada, né, acima de 2 metros de altura. É proibido o uso de escadas, né, sobre qualquer tipo de estrutura que não seja fixa, utilizada para auxiliar a alcançar patamares mais altos, ou pallets, bobinas, tijolos, empilhadores, carrinhos, conchas de escavadeiras, plataformas elevatórias móveis, andaimes e demais máquinas e equipamentos. Então, ou é a escada ou é os demais. Né? Claro que alguns do que nós citamos aqui não são considerados equipamentos, né, para proteção contra queda e muito menos equipamentos aí válidos, né, para ascensão a patamares. Mas, por exemplo, uma plataforma elevatória, né, você vai utilizar a plataforma elevatória. Você não pode utilizar uma escada sobre a plataforma elevatória. Né? Suponhamos que a plataforma tem apenas aí o alcance de 10 metros de altura e eu preciso ascender aí um patamar que tem 12 metros de altura, eu vou utilizar uma escada dentro da plataforma elevatória. Isso não pode. Então, eu preciso, né, dimensionar uma plataforma que realmente me atenda, né, e que possa ser, né, feito essa ascensão ao patamar apenas por este equipamento. Né. Ter atenção quanto ao terreno, né, esse deve estar nivelado, livre de produtos que possam facilitar o escorregamento e sem possibilidade de vãos que possam desestabilizar a escada. Então, cuidar muito, né, com o local onde você vai instalar a escada, para que esse local, de fato, ele seja seguro e consiga, né, trazer os parâmetros mínimos de segurança para essa utilização desse equipamento. O ângulo de inclinação da escada deve possuir 1/4 da altura total da escada. Exemplo, uma escada de 4 metros deve ficar com o pé afastado da parede 1 metro. Né? Então, nós sempre precisamos fazer esse dimensionamento. Né? Se, por exemplo, onde nós vamos ascender tem 8 metros de altura, né, o pé da escada precisa ficar afastado da parede ou da referência, né, em linha reta, 2 metros, né, que aí vai dar a inclinação correta de 1/4. As escadas utilizadas como meio de acesso devem ter comprimento necessário para ultrapassar em pelo menos 1 metro o nível de acesso. Então, se eu vou acessar um piso, né, um patamar que tem 3 metros de altura, a minha escada, para ser utilizada, ela precisa ter 4 metros de altura, né, para que eu consiga transpor isso, né, com essa sobe de 1 metro, que é onde eu vou estar ainda me segurando, ainda me equilibrando na escada para poder ascender a esse patamar. Jamais eu posso, por exemplo, utilizar uma escada de 2,90 m para ascender, né, um piso aí de 3 metros, por exemplo, que são atividades, né, são situações rotineiras, muitas pessoas utilizam, né, dessa forma.
Manter o corpo paralelo à escada com pelo menos 3 pontos de contato, 2 pés e uma mão. Jamais eu posso livrar as 2 mãos da escada e ficar só com os pés na escada, por exemplo. Né? Ficar me equilibrando ali para conseguir fazer atividade. Então, nesse caso, eu preciso ter, né, numa situação, um ponto de ancoragem que eu possa tá passando aí o meu talabarte de posicionamento. Né? Ou seja, um poste, seja, né, enfim, qualquer outra forma aí que eu consiga, né, instalar o meu talabarte de posicionamento com eficácia. Né? Então, não esquecendo que o talabarte de posicionamento ele é um acessório, não é um EPI. Para retenção de queda, é o cinto de trabalho de altura em conjunto, né, com o talabarte em Y duplo, né, ou o trava-quedas. Né? Sempre lembrando dessa questão. Devem sempre ser amarradas a fim de mantê-las estáveis. Então, as escadas não podem simplesmente ser colocadas, por exemplo, no poste e subir, realizar a atividade e descer. Mas eu tenho linda vida. Não importa. A escada precisa estar estabilizada. Precisa ser realizada uma amarração eficaz dessa escada, de modo que ela não caia, não deslize, não tombe, né, de uma forma que ela fique estável no local onde você precisa realizar essa atividade. Caso a escada não seja utilizada para acessar outro nível, ela fica proibido utilizar os últimos 2 degraus. Então, se, por exemplo, eu não vou passar para outro nível, eu só preciso chegar a um ponto específico na parede. Né? Então, eu vou colocar essa escada para chegar nesse ponto. Os últimos 2 degraus eu não posso utilizar para pôr os meus pés, por exemplo. Eu não posso subir neles. Né? Se eu chegar no terceiro, último degrau, né, e perceber que eu não tenho altura suficiente para manipular ou fazer a atividade que eu precisaria fazer, então preciso substituir essa escada, utilizar outro meio, né, para ascender esse local, porque eu não posso utilizar os outros 2 degraus restantes, né, porque aí eu vou estar colocando a minha integridade física, a minha segurança em risco. Então, pessoal, é sempre muito importante ter esses parâmetros de segurança, ter esses parâmetros de utilização de equipamentos, né, qual é o equipamento correto, de que forma deve ser utilizado, né, sempre estar pesquisando também, se informando, verificando os novos equipamentos que a empresa, né, acaba adquirindo, ou que você mesmo acaba adquirindo para a sua atividade, né, verificando nos manuais qual é a forma correta de utilização, verificando, né, quais são as opções que esse equipamento nos dá e quais são as proibições, né. Hoje em dia a gente está aí num mundo totalmente tecnológico, onde praticamente todo mundo tem acesso à internet, consegue estar pesquisando, consegue, né, estar indo atrás da informação, então façam isso. Utilizem, né, a tecnologia justamente a seu favor, né, para estar agregando a sua segurança, né, verificando aí os equipamentos que podem ser utilizados, de que forma que eles podem ser utilizados, né, quais são as proibições principalmente, para que, de fato, né, consigamos aí reduzir os números de acidentes, que nós não nos tornemos parte da estatística, né, e que consigamos sempre estar voltando para casa com nossa integridade física intacta, né, poder envelhecer, aí, nos aposentar e aproveitar a nossa aposentadoria sem nenhuma sequela, sem nenhum problema relacionado a acidentes anteriores, né, referente às nossas atividades, né, doenças laborais, né, decorrentes de exposições, né, que às vezes nós negligenciamos e acabamos nos expondo desnecessariamente e colocando a nossa saúde e integridade física né, em xeque por conta disso.